noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos meditar na palavra do Senhor? Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, meditando, tentando compreender o que a Escritura tem para nós neste livro canônico, revelado por Deus, guardado até a presente data pela misericórdia do Senhor para a nossa edificação. Livro de Atos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o 18º versículo. Atos, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 18. Diz assim o texto: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase, uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixando do céu pelas 4 pontas e vindo até mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém. Vamos orar, pedir a Deus que nos edifique por sua palavra. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos permite de meditarmos na tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela salvação que o Senhor providenciou para nós em Cristo Jesus. Nós andávamos desgarrados, distantes do Senhor, preocupados apenas com as nossas próprias vidas, mas o Senhor nos alcançou por sua misericórdia e graça. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Nos edifica agora por tua palavra, para o louvor e glória do santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é que um judeu do primeiro século via a sua posição diante de Deus? Como é que ele se imaginava diante de Deus? De algumas maneiras. Primeiro, como um povo escolhido para ser o único, para ser realmente um povo especial. Entendiam também, pensavam assim, que por nos escolher, Deus nos deu os mandamentos e os rituais de adoração. Para demonstrar o quanto nós somos especiais e diferentes, Deus nos deu o sinal da circuncisão. Foi a nós, os judeus, isso pensaria um judeu tradicional da época de Cristo, foi a nós que Deus enviou profetas no decorrer de todos os anos. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. Foi também a nós e ao nosso povo que Deus prometeu enviar o Messias, e somos nós que o estamos esperando. Era assim, irmãos, que um judeu médio pensava naquela época. Ele se via como alguém especial por ter recebido as promessas, por terem os patriarcas, porque foi a eles que Deus enviou os profetas,
e eles entendiam que eram eles que estavam esperando o Messias. Por causa dessas coisas, eles se achavam um povo realmente especial e um povo diferente. Acontece que, com a vinda do Senhor Jesus, alguns judeus desses se converteram. Eles realmente aceitaram a Cristo, viram em Cristo o Messias prometido, aquele que foi sobre o qual foi falado em todo o Antigo Testamento e que agora ele estava entre eles. Então esses judeus se converteram ao Senhor, entregaram as suas vidas a Jesus, passando a ser cristãos. Nesse momento, então, agora, a igreja começa a avançar para além das fronteiras de Jerusalém. Como nós vimos nos capítulos anteriores, a igreja chega a Samaria. Havia igreja nas cidades onde Paulo tinha passado, né? Saulo, quando se converteu. Então a igreja já estava se espalhando, o evangelho estava chegando e comunidades estavam sendo formadas de homens e mulheres que haviam se convertido ao Senhor. Mas esse grupo de judeus ainda se entendiam, irmãos, um tanto diferentes. Se entendiam um tanto especiais. Eles pensavam, bem, vejam, tudo aconteceu conosco. Fomos nós que recebemos todas as promessas do Antigo Testamento e agora o Messias está entre nós. O Messias foi enviado para o nosso povo. O apóstolo Pedro também era um judeu que pensava assim, ele era um judeu tradicional, ele foi criado nesse tipo de entendimento e ele mesmo pensava dessa forma. O que foi que Deus fez então? Deus resolveu começar a mudar o coração de Pedro, como nós temos visto já há algum tempo, desde o capítulo 8, depois o capítulo 10 e agora no capítulo 11, Deus começa a mudar o coração de Pedro e fazer ele entender, irmãos, o que era a grande comissão. Porque o apóstolo Pedro foi uma daquelas pessoas que estava com o Senhor Jesus no momento de sua ascensão ao céu e que viu ele dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então o evangelho seria pregado a toda criatura. Pedro sabia disso. Mas parece-me que esse entendimento estava apenas na sua cabeça. Não tinha descido ao seu coração. Ele não entendia isso realmente com a sua alma. Como é que Deus começa a mudar isso na vida de Pedro? Ele dá uma visão a Pedro. É como Pedro conta aí, né? Ele dá uma visão. E nessa visão, o Senhor mostra diversos animais que eram impuros. E diz a Pedro, olhe, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Pedro ficou meio sem entender o que estava acontecendo, mas ele foi levado pelo próprio Espírito Santo à casa de um homem que não era judeu, era um cidadão romano, como eles diziam, um gentil, né? Um gentil é todo aquele que não é judeu, todo aquele que não nasceu na nação de Israel. Então Pedro foi levado à casa desse homem, foi o Espírito Santo quem o mandou até lá, foi um anjo quem falou com Cornélio e mandou que Cornélio chamasse Pedro que estava em Jope. Pedro chega naquela casa e quando ele prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. A igreja em Jerusalém, quando sabe disso, irmãos, então manda interrogar Pedro. Quem é que manda interrogar Pedro? Quem é que chama Pedro? Diz o texto que são os irmãos chamados da circuncisão, né? Os irmãos que faziam parte, eram cristãos, era um grupo de irmãos dentro da igreja, está aí no versículo 2, diz assim, olha, quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. Então esses irmãos eram judeus, convertidos ao cristianismo, que entenderam que Cristo era o Messias, mas que estão surpresos agora, que estão espantados com aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro foi à casa de um gentil. Irmãos, não havia uma proibição na lei quanto a ir à casa de um gentil. Havia um número muito grande de restrições e de cuidado que o judeu tinha que ter. Então, para evitar se contaminar, para evitar problema, o judeu muitas e muitas vezes evitava ir à casa de um gentil. Por exemplo, podia ser que aquele gentil tivesse tocado em algo morto, podia ser que houvesse algum animal, ou que uma pessoa estivesse morta na casa, e isso contaminaria o judeu cerimonialmente. Ele não poderia prestar culto dessa forma. Mas não havia nenhuma restrição quanto ir à casa de um judeu. Em especial, irmãos, ou quanto a ir à casa de um gentil, né? Em especial, nesse momento em que o evangelho está começando a se propagar, está deixando as fronteiras de Jerusalém, está deixando as fronteiras de Israel.
Eles precisavam entender isso de uma forma diferente. Mas quando eles sabem que Pedro foi à casa de um gentio, então eles mandam chamar Pedro. É interessante que eles chamam Pedro não para procurar saber sobre a conversão daquelas pessoas, sobre o que é que Deus tinha feito lá, mas eles chamam Pedro, na realidade, para perguntar por que é que ele foi à casa de um gentio. Como é que você, um judeu, vai à casa de um gentio? É quando Pedro, então, irmãos, passa a explicar a ele tudo o que aconteceu. Está aí nos versículos 5 até o versículo 14, né? Atos 11, de 5 a 14. É Pedro explicando como é que ele foi à casa do gentio. Ele diz, olha, eu fui porque o Espírito Santo me deu uma visão e disse que eu deveria ir. Deus mandou um anjo em visão na casa de Cornélio e disse para Cornélio me chamar. É por isso que eu fui na casa de um gentio. E tem mais. Quando eu cheguei lá, que comecei a pregar, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, diz Pedro, aí nos versículos 16 e 17. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam na casa de Cornélio, exatamente como havia acontecido com os apóstolos e os discípulos de Cristo no Pentecostes. Então Pedro diz, eu lembrei do que aconteceu com a gente. E aí Pedro conclui no versículo 17. Pois se Deus deu a eles, aos gentios, né, o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? É a conclusão de Pedro quando é interrogado por aqueles irmãos, aquele grupo de irmãos chamado da circuncisão. Deus mandou o seu Espírito sobre os da casa de Cornélio. Quem sou eu então para resistir ao que o Espírito está fazendo? A perícope, né, o texto aí, o parágrafo termina comentando sobre a reação daqueles irmãos. Diz aí o final do texto, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus dizendo, então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. É interessante, irmãos, que eles se mostram surpresos, né? Eles dizem, rapaz, então Deus deu arrependimento. Aqueles que não são judeus, até os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Como se fosse algo novo, como se fosse algo surpreendente, como se isso não fosse para acontecer. Mas, finalmente, como diz o próprio texto, eles se acalmaram e glorificaram a Deus. Entenderam que Deus estava também salvando os gentios. O que é, então, que é relevante nessa história e que nós podemos aprender com essa experiência de Pedro quando é chamado diante da igreja? Eu acho que uma das primeiras coisas, irmãos, que me chamou a atenção é o modo como Pedro é chamado e responde. Pedro não se esquiva, ele sendo o apóstolo Pedro, o líder da igreja em Jerusalém, ele poderia talvez até se sentir no direito de não dar esse tipo de informação, de não se sentir pressionado por aquelas pessoas que eram da circuncisão. Mas Pedro, irmãos, simplesmente se submete à igreja. Ele não usa a sua autoridade apostólica para dizer assim, olha, eu não tenho nada que dizer a vocês, eu sou apóstolo, Deus me mandou ir lá, eu fui e acabou. A primeira coisa que ele faz é perceber que ele está sob autoridade, como todos nós estamos. Eu, você e qualquer pessoa estamos sob a autoridade que Deus colocou na nossa vida. Há diversas autoridades na nossa vida, até por fim ter a autoridade do próprio Deus. Foi Ele quem colocou de forma final a autoridade sobre nós. Então Pedro atende. Eu acho que isso é uma lição que fica para mim e para você. Quando formos interpelados por alguém na igreja, quando formos chamados pelo conselho, por alguma liderança da igreja, que a gente faça isso em humildade, que a gente responda, irmãos, aquilo que estão perguntando, que nos estão questionando, para trazer clareza, em vez de a gente ficar esperneando, né? Em vez de a gente ficar reclamando, não, mas por que é que você está me perguntando isso? Nós poderíamos simplesmente explicar. Foi o que Pedro fez. Algo que também é relevante para nós nesse texto é que nós podemos, irmãos, como aconteceu com os judeus, perder de vista
a universalidade do Evangelho e nos sentirmos de algum modo especial por estarmos em Cristo. O povo judeu tinha passado por isso. Eles haviam, no decorrer dos anos, passado a entender que o Evangelho, as promessas e a salvação era algo que pertencia apenas a eles e a mais ninguém. Por isso eles perguntam a Pedro, dizem, por que você foi na casa de um gentio? Por isso Pedro mesmo, irmãos, fica espantado quando ele vai à casa desse homem e vê o Espírito Santo descer sobre eles. Imediatamente ele lembra o que tinha acontecido com ele no Pentecostes e ele diz, não, foi Deus quem realmente está fazendo isso. Então nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho é universal. Sempre foi. Ele não é só agora, sempre foi assim. Desde o primeiro momento em que Deus chamou Abraão e por todas as eras, por todos os séculos que se sucederam, Deus sempre estava chamando a nação de Israel para ser um povo missionário. Era um povo de Deus, era um povo que Deus separou do mundo, chamou para perto de si, transformou o coração, revelou a sua glória, revelou os seus preceitos, revelou o seu modo de adoração. E agora esse povo deveria pregar o Evangelho, anunciar as maravilhas desse poderoso Deus. Isso que eles deveriam fazer. Mas eles acabaram trancando-se em um gueto, como se eles dissessem, não, nós vamos ficar aqui, porque nós é que temos as promessas, nós é que conhecemos os rituais, não vamos nos aproximar de ninguém. E criaram realmente, irmãos, uma teologia quase que de um gueto, sabe? Sem poder compreender realmente a universalidade da mensagem de salvação que era para todos. Isso não aconteceu apenas com os judeus, irmãos, isso pode acontecer conosco também. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de entendimento. Como é que nós podemos resolver isso então? Primeiro, entender que nós somos pecadores, irmãos. Todos nós somos pecadores. O fato de estarmos em Cristo hoje não nos faz melhores do que nós éramos antes. A nossa posição diante de Deus agora é diferente. Antes, nós tínhamos a posição de pessoas perdidas, afastadas diante de Deus. Antes, nós estávamos caminhando para o inferno, porque estávamos distante de Deus por conta dos nossos pecados. Como diz a palavra do Senhor em Isaías 59, os nossos pecados criaram uma barreira de separação entre nós e Deus. Agora que nós conhecemos a Cristo, agora que o Senhor Jesus morreu por nós, essa barreira de separação foi derrubada. A nossa posição diante de Deus mudou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que havia um escrito de dívida, havia uma promissória contra a nossa vida. Nós devíamos a Deus por conta do nosso pecado, mas Deus, Cristo foi e pagou o preço do nosso pecado e rasgou essa promissória. Quando isso acontece, irmãos, entendam, eu e você não deixamos de ser pecadores. Nós deixamos de ser devedores. Nós não devemos mais nada a Deus. Deus não vai cobrar mais nada de mim e de você. Antes havia sobre a nossa vida uma promissória que nos comprometia por conta do nosso pecado. Agora o que existe é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Então a nossa posição diante de Deus foi mudada. Nós antes éramos filhos da ira de Deus e agora nós somos filhos de Deus. Temos o nosso nome escrito no livro da vida, fomos selados com o seu Espírito Santo e aguardamos o dia da redenção. Isso é o que acontece conosco agora. Mas ainda somos pecadores. Nós ainda erramos. Nossa posição foi mudada, mas nós não deixamos de ser pecadores. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14, e ele conta, irmãos, como é que ele se sente. Esse texto tem trazido alguma dificuldade, às vezes, para a teologia. Algumas pessoas entendem aqui Paulo falando quando sendo um homem não convertido. O que Paulo narra aqui, Romanos 7, 14 a 25, me parece algo muito plausível na vida de um cristão também. Vejam o que é que ele diz. Porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado,
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Irmãos, um modo de tratar esse exclusivismo que de alguma forma a gente ache que possa existir a nosso favor, como se de algum modo nós fôssemos pessoas preferidas de Deus, é derrubado no momento em que nós lemos textos como esse e no momento em que nós paramos para analisar a nossa própria vida e percebemos o quanto nós somos pecadores. Nós éramos pecadores antes de conhecer a Cristo. E agora que conhecemos a Cristo, continuamos sendo pecadores. A diferença, como diz Paulo aqui, é que agora o nosso homem interior foi renovado e há uma luta, há uma guerra contra o pecado em nós. Em alguns momentos nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus, em outros momentos nós não queremos fazer aquilo que agrada a Deus. Nós vivemos isso, nós experienciamos isso, irmãos, dia após dia. Então por que nós nos acharíamos mais especiais do que qualquer outra pessoa? O judeu, naquela época, ele olhava para um gentio e quando via esse gentio praticar algum tipo de imoralidade, ele de alguma forma se achava superior. Ele dizia, não, eu jamais faria isso. Eu sou judeu, eu sou do povo da aliança. Mas isso era um ledo engano, irmãos. Quantos judeus, quanto povo da aliança se envolveu em imoralidades sexuais, em roubos, em mentiras? Quantos, irmãos? Hoje em dia não é diferente. Quantos de nós que estamos na igreja, que conhecemos a Cristo, que temos o nome escrito no livro da vida, quantos de nós nos envolvemos em pecados, em imoralidades sexuais, em mentira, em roubo, em glutonaria e em tantas outras coisas? Isso, irmãos, eu estou dizendo não para mostrar que nós não somos salvos. Muito pelo contrário. Para mostrar que o evangelho alcança pessoas como nós, como eu e você. Então nós não temos o direito, por exemplo, de passar por um lugar, digamos que a gente passe por um bar e veja pessoas se embriagando ou pessoas cambaleando por conta do álcool e de algum modo do nosso coração nós acharmos que somos melhores do que aquela pessoa. Não somos, irmãos. Não somos. Nós estaríamos tão perdidos quanto ela, estaríamos fazendo algo muito semelhante se Deus, por sua graça, não tivesse nos alcançado. Então eu queria que você entendesse isso. O evangelho veio para todos, para toda e para qualquer pessoa. Não há nenhum tipo de exclusividade, não há nada que possa dizer que eu e você fomos salvos e somos salvos por conta disso ou daquilo, por conta de alguma característica. Nada disso. E é isso que Pedro explica àqueles irmãos. Ele diz, eu fui na casa daquele homem, foi Deus quem me mandou. Deus me mandou ir na casa de um gentio. E Pedro entendeu, irmãos, que ele precisava levar o evangelho, a palavra da salvação, para toda e qualquer pessoa. Que eu e você possamos entender isso também. Que eu e você não façamos distinção nenhuma, irmãos, com qualquer tipo de pessoa. Há uma outra lição que eu acho que esse texto traz para a gente e que vale a pena a gente pensar sobre ela. É que nós precisamos separar, irmãos, aquilo que é essência daquilo que é forma. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor tinha dado o sinal da circuncisão ao povo da aliança, que era o povo judeu, o povo que ele escolheu.
A circuncisão era um sinal externo daquilo que existia no coração daquele povo. O que é que Deus estava dizendo? Olha, qualquer pessoa, qualquer menino, né, que nascer, no 8º dia, ele vai ser circuncidado. Ele vai carregar no seu corpo a marca da aliança que ele fez comigo. À medida que aquela criança crescia, os pais deveriam ensinar aquela criança o temor do Senhor, para que aquele sinal que existia no corpo dele representasse algo que existia no coração dele. Ou seja, a circuncisão, um sinal externo, deveria representar a comunhão com Deus que aquela pessoa, aquele menino, aquele judeu deveria ter no seu coração. A circuncisão, irmãos, não era a comunhão com Deus. A circuncisão era apenas um sinal. É isso que os judeus não entenderam. E é isso que algumas vezes nós não entendemos. Os judeus muitas vezes se orgulhavam de serem circuncidados ao 8º dia. Esse grupo, por exemplo, que questionou o apóstolo Pedro, era um grupo chamado de os circuncisos. Então eles tinham muito prazer, eles batiam no peito e diziam, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Como se esse sinal externo fosse garantia de alguma coisa. Não é, irmãos. Era só um sinal, nada mais do que um sinal. Por exemplo, a aliança que eu e você carregamos na mão esquerda, que indica que nós temos um compromisso com uma pessoa, não é o casamento. Essa aliança não é o meu casamento, pelo contrário, essa aliança é um símbolo. É importante? Essa aliança é relevante? É importante sim. Qualquer pessoa que me veja, qualquer pessoa que veja a minha esposa, qualquer pessoa que veja uma pessoa com um anel dourado nesse dedo na mão esquerda, vai entender que aquela pessoa é casada, que ela tem um compromisso de fidelidade com outra pessoa. Mas essa aliança não é o casamento. Ela tem importância, ela tem relevância, mas ela não é o casamento. E os judeus confundiram isso. E algumas vezes nós também confundimos isso, irmãos. Algumas vezes nós achamos que aquilo que nós praticamos na igreja é realmente a essência. É realmente aquilo que há de maior realidade. Quando isso que nós fazemos é apenas um sinal. Veja o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Romanos sobre esse tipo de pensamento que o judeu tinha. Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29. Diz assim o texto: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O que Paulo está dizendo aos irmãos da cidade de Roma é: não se preocupem, irmãos, com aquilo que é apenas exterior. Isso tem o seu valor, mas isso não é o todo. Não é. O que realmente é o todo é a nossa relação com Deus. E o que Paulo está dizendo é: os judeus tinham a circuncisão, mas inúmeros deles não temiam a Deus, irmãos. Não cumpriam os mandamentos, não guardava a vontade do Senhor, não se preocupava com a vontade de Deus, mas batia no peito: eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou um judeu, eu não sou um gentil. Acho que você lembra daqueles 2 homens que foram ao templo orar, um publicano, né, que era um coletor de impostos, era um agente romano trabalhando em Israel, era um agente romano coletando os impostos, e não era uma pessoa querida em Israel. Aquele homem vai ao templo orar com um fariseu, e o fariseu bate no peito e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse publicano aqui não.
Eu jejum 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, eu oro 3 vezes por dia, eu não sou como esse homem aqui não, muito obrigado. Aquele outro homem, pecador, conhecia os seus erros, suas dificuldades, ele nem levanta a cabeça, mas ele diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. E o Senhor Jesus diz que foi esse homem quem desceu para casa justificado. Ou seja, o que interessa não é o nascimento, o que interessa não é se você é membro da igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras. O que interessa é se você conhece a Cristo. É se você, quando está sozinho em sua casa, quando está no seu trabalho, quando está no trânsito ou no seu próprio pensamento, se você serve a Deus. É isso que consta. De nada adianta você poder dizer que é membro da igreja fulana, é membro da igreja cicrana. É muito complicado você achar que talvez seja melhor do que alguém porque você é membro de uma igreja reformada. Não existe isso, irmãos. Não existe. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos piores do que ninguém. O que nós precisamos, na verdade, é estar em Cristo. Eu queria apenas ressaltar com isso que as tradições são importantes. Elas são relevantes. Por exemplo, nós somos de uma igreja reformada, né? Nós somos da igreja presbiteriana, é uma igreja oriunda da reforma e temos um modo de ser igreja. Temos uma teologia que nós entendemos ser muito sólida, ser muito bíblica. Mas o que eu queria que você entendesse, irmãos, é que a nossa teologia reformada, calvinista, também é falha. Também tem seus erros, também tem seus pontos fracos, suas dificuldades, como a teologia arminiana tem, como os irmãos pentecostais têm. Isso não deveria ser motivo de orgulho para nós, mas na realidade deveria ser motivo para agradecermos a Deus, porque por sua graça e bondade, Ele tem nos conduzido a um entendimento mais claro sobre a sua palavra. Não deveria ser motivo de orgulho para nenhum de nós, irmãos. Irmãos arminianos, irmãos pentecostais, não estão menos salvos do que um reformado. Quantos reformados de pai, de mãe, o pai dele era reformado, a mãe dele era reformada, os avós dele fundaram a igreja presbiteriana do bairro fulano de tal, da cidade tal. Quantas dessas pessoas têm um coração adúltero, distante de Deus, que não teme ao Senhor? Então as tradições são importantes, são relevantes. Não estou dizendo para que você as despreze. O que eu estou dizendo é que tradição não produz salvação. O que produz salvação é viver para Deus, é ter um encontro com Cristo. É como o apóstolo Paulo disse aos romanos, circuncisão de verdade é aquela que é feita no coração e é feita por Deus, não por homem algum. Queria que você meditasse ainda em um outro ponto. Deus tem, irmãos, todo o interesse em esclarecer a vontade dele a mim e a você. Ele estava fazendo isso com aqueles irmãos. O Senhor Jesus fala com os irmãos na grande comissão e diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for salvo será batizado. Toda criatura, em todas as raças, em todas as etnias, o Senhor queria que eles fossem pregar porque havia pessoas eleitas em todos esses lugares. Mas eles não entenderam muito bem isso. E aí o apóstolo Pedro é tratado por Deus. Deus dá uma visão a ele, manda ele na casa de Cornélio, faz com que o Espírito Santo venha sobre a família de Cornélio. E aí Pedro entende. E parece que aquelas palavras da grande comissão agora estão muito claras na cabeça dele. Ele entende, rapaz, o evangelho é para todos. É para todos. Agora, Deus usa Pedro, irmãos, para trazer esse entendimento para um grupo maior na igreja. Quando os irmãos da circuncisão chamam Pedro e ele vai lá e explica, Deus está dando oportunidade daquela igreja ter um conhecimento mais aprimorado, mais maduro sobre o evangelho. Aqueles irmãos ouvem a explicação de Pedro e diz o final do versículo 18, que eles se acalmaram e glorificaram a Deus, entendendo que o Senhor também trouxe salvação para os gentios. Então Deus tem a intenção de mudar o seu coração e o meu coração e trazer mais esclarecimento,
trazer mais entendimento. É isso, irmãos, que nós fazemos semana após semana, quando nós pregamos a palavra, quando nós meditamos na palavra de Deus. Nós estamos, pela graça do Senhor e por sua misericórdia, tendo a oportunidade de sermos edificados, de aprendermos mais. Inúmeras pessoas, irmãos, não gostam da pregação que é realizada, por exemplo, dessa forma. Uma pregação que ensina a palavra, que ensina os preceitos. Porque muitas pessoas estão atrás de um ensinamento, de uma pregação que mexa com suas emoções, sabe, que faça ela sentir algo acontecer por dentro, que deixe ela mais animada para enfrentar a segunda-feira com pandemia, com coronavírus e com tudo isso. Inúmeras pessoas acham que é esse tipo de emocionalismo que vai dar edificação à sua alma. Mas isso não é verdade, irmãos. O que edifica a nossa alma é a palavra de Deus, não são emoções. Então aproveite a oportunidade que você tem tido, domingo após domingo, de ouvir a palavra do Senhor e dê crédito a isso, irmãos. Dê crédito. Entenda uma coisa, a Bíblia, isso que nós estamos pregando aqui, é a palavra do Senhor, é a palavra revelada de Deus. E se é a palavra do Senhor, é pecado não obedecer. É pecado não se submeter àquilo que é orientado da palavra do Senhor para a nossa vida. Depois que Pedro deu aquela instrução aos irmãos da circuncisão, se aqueles irmãos continuassem a fazer confusão, não, mas mesmo assim você foi na casa do gentio, você deveria ter mandado uma outra pessoa, como é que você entra na casa daquele homem? Eles estariam pecando. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós, domingo após domingo, estamos ouvindo a palavra do Senhor e estamos resistindo? Deus tem interesse em trazer esclarecimento, em trazer maturidade, em trazer orientação para a nossa vida. Aproveite a oportunidade. Não rejeite a oportunidade que o Senhor lhe dá de compreender melhor o Evangelho. E outra coisa, irmãos, quando você for confrontado domingo após domingo, como nós temos feito aqui, com a verdade, se curve diante dessa verdade. Não fique arrumando desculpa, sabe? Não fique arrumando subterfúgios. Quantas pessoas terminam de ouvir a palavra de Deus e, em vez de conferirem na Escritura se o que o pregador disse é verdade, começam a pensar, não é assim não. Aquela pessoa, né, para se converter é muito difícil. É por isso, é por aquilo. Irmãos, não tem isso ou aquilo. É Deus quem salva. E é isso que eu estou dizendo a você nessa noite. O Senhor salvou gente como você, salvou gente como eu, e salva qualquer pessoa de qualquer tipo. Qualquer uma. É essa a vontade de Deus. E nessa noite o Senhor está trazendo esse tipo de esclarecimento para você, para que você não tenha dúvida com relação a isso. O Senhor está disposto a libertar pessoas que são pecadoras, que são imorais, que são beberrões, que são ladrões, que são mentirosos, que são falsificadores, que são corruptos. O Senhor está disposto a salvar essas pessoas. E para isso Ele vai usar a mim e a você. Então, quando nós somos confrontados com a verdade da palavra de Deus, nós precisamos nos curvar, irmãos. Precisamos mesmo. Porque se não fizermos isso, nós estamos sendo negligentes. Nós estamos sendo desobedientes ao próprio Deus. Por fim, eu queria aplicar essa palavra à nossa vida de forma breve. Primeiramente, irmãos, eu queria trazer uma palavra àqueles que adoram as tradições. Você conhece gente assim? Que adora a tradição, que tudo tem que acontecer como sempre aconteceu. Às vezes essa pessoa nem sabe por que é assim, nem sabe por que tem sido feito assim até hoje, mas foi assim que os avós fizeram, foi assim que a primeira geração dessa igreja fez, então nós temos que continuar a fazer. Eu queria dizer a você que é um adorador da tradição, que entenda que as tradições mudam, que há aspectos da tradição que são importantes, mas há aspectos que são apenas casca, que podem ser mudados e que devem ser mudados com facilidade, que talvez não devesse nunca ter existido. A você que adora a tradição, eu queria dizer que a tradição não é inspirada por Deus.
O que é inspirado por Deus, o que é canônico, é o texto bíblico, não é a tradição. Queria dizer a você também que despreza a tradição. Nós temos sempre aquelas pessoas que adoram e aquelas que desprezam a tradição. A você que despreza a tradição, eu queria lhe dizer que Deus tem usado aspectos da tradição para manter a estabilidade da sua igreja. Nós não podemos atacar apenas por atacar. Há pessoas, irmãos, que pensam assim: não, nós devemos cantar um hino do inário só porque ele é antigo. Então, se ele é antigo, tá bom. Não tem problema. Se ele é antigo, tá bom. Pode até ser que o hino diga assim: se sofrimento te causei, ó Deus. Ninguém questiona se você pode causar sofrimento a Deus ou não. Se o hino é antigo, então está correto. Outras pessoas, aquele que despreza a tradição, vai dizer: se é antigo, não presta. Se é antigo, já está errado, só por ser antigo. E esses dois extremos não nos levam a um amadurecimento espiritual, de jeito nenhum. Você que despreza a tradição, entenda que você precisa primeiro entender, você precisa primeiro compreender por que é feito assim, para só depois propor alguma mudança, se realmente for necessário. Se não for necessário mudar, qual o problema de manter? Qual o problema de fazer? Para mim, irmãos, o que eu vejo como problema na tradição é quando algumas igrejas, alguns pais também, algumas famílias, pastores e pais dizem que aquilo deve ser assim porque está na Bíblia. Quando inúmeras vezes não está, aquilo é opcional, aquilo é uma escolha dele como pastor, e ele pode fazer esse tipo de escolha, aquilo é uma escolha dela como mãe, dele como pai, e ele não precisa mascarar, ele não precisa torcer a Bíblia para dizer: não, olha, eu estou fazendo isso porque a Bíblia diz que eu devo agir dessa forma. Não, irmãos, não dá. Sabe, nós somos da igreja presbiteriana, e tem muita coisa na igreja presbiteriana que não tem em outras igrejas, tem muitas coisas em outras igrejas que não tem na nossa igreja, e nós precisamos ser claros e dizer: não, isso a gente não tirou diretamente da Bíblia, não. Mas nós entendemos que esse é o melhor modo de ser igreja. Então não há problema em dizer que a nossa tradição é essa e de permanecer com aquilo que é bom na tradição. Nós não podemos adorar a tradição ou desprezar a tradição, apenas por desprezar. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós devemos constantemente olhar para a nossa tradição com os óculos da palavra de Deus colocados diante dos nossos olhos, para que nós possamos aproveitar da tradição aquilo que pode ser mantido e retirar de lá aquilo que não agrada a Deus. Mas brigar apenas para manter a tradição ou brigar apenas para derrubar a tradição só traz confusão, isso é sinal de grande imaturidade, e isso não glorifica a Deus. Por fim, queria dizer a você que tem, de algum modo, achado que Deus não pode salvar todo tipo de pessoa. Queria dizer a você que peça perdão a Deus por isso. Peça perdão ao Senhor. Cada vez que você no seu coração desprezou uma classe de pessoas por ter um determinado tipo de comportamento, achando que essa pessoa é mais pecadora do que todos os outros, que o evangelho nunca vai chegar a ela, peça perdão a Deus por esse tipo de comportamento. Peça ao Senhor que mude o seu coração e que lhe dê disposição para que você possa levar o evangelho a essa pessoa, orar por essa pessoa. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te sustente, que o Senhor te dê uma semana em paz na presença do Senhor. Que Ele abençoe você, sua família, seu trabalho, que Ele guarde seu coração e sua fé. No nome santo de Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela edificação que nos é trazida. Queremos pedir perdão ao Senhor, porque algumas vezes no nosso coração nós tivemos a impressão de que o Senhor nos salvou porque talvez nós não éramos como aquela pessoa, como aquele fulano, como aquele cicrano.
E hoje nós entendemos que o Senhor nos salvou, apesar de sermos quem nós éramos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Perdoa a nossa negligência, a nossa fraqueza. Nos ajuda a nos parecermos com o Senhor. Nos dá uma semana em paz na Tua presença. Abençoa, Senhor Jesus, as autoridades do nosso país. Dá orientação, Senhor, não somente às autoridades brasileiras, mas de todo mundo que enfrenta esse momento tão difícil, tão complicado, trazido pelo próprio Senhor para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Alivia o sofrimento dessas pessoas. O Senhor sabe todos os males que estamos enfrentando por conta disso. Nós, de qualquer forma, nos rendemos ao Senhor, nos colocamos aos Teus pés e honramos e glorificamos o Teu santo nome, porque sabemos que das mãos do Senhor só procede o que é bom. Sabemos então que tudo que está acontecendo não pode ser mal, porque tudo vem das Tuas mãos e tem um propósito de honrar e glorificar o Teu santo nome. Tem o propósito de aproximar os eleitos do Senhor. Tem o propósito de endurecer o coração daqueles que foram reprovados pelo Senhor. Nós te oramos então, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Que o Senhor os sustente, que o Senhor lhes dê uma semana em paz. Amém.